Salve, enteada de Inter, sexta-feira de carnaval, hein? Não para alguns jogadores do elenco colorado que vão jogar logo no domingo de carnaval, 7 horas da noite. O jogo terminando na casa das 9, 9 e pouco, né? Via de regra não vai ter carnaval para alguns atletas. Vai ser difícil, inclusive, montar esse provável time. A gente vai fazer esse exercício, mas é logo mais. Primeiro eu quero falar sobre dois nomes que podem pintar no Colorado. Um mais encaminhado, o outro surgiu no satélite vermelho. Os dois da mesma equipe, do Curitiba. O Gabriel Vasconcelos e o Bruno Gomes. O Bruno Gomes, que passou pelo Inter, não foi aproveitado, né? Nem pelo Cacique Medina, nem depois disso. Saiu sem que a gente possa fazer uma melhor avaliação dele. Ele foi muito bem no Curitiba e chega até uma seleção pré-olímpica, né? Reserva da seleção, mas está lá. Tá muito bem encaminhado com Fortaleza, mas o Inter tentaria atravessar o negócio. Perguntei pro Júnior Chávari, que é executivo do Curitiba, aquele mesmo que passou pelo Grêmio, e ele me disse que não está autorizado a falar sobre o assunto, que o assunto já saiu do escopo do departamento de futebol e está na mesa da presidência. Inclusive perguntei se a ligação do Cudê teria incomodado o Curitiba, conforme a imprensa paranaense falou, e ele disse: não estou autorizado a emitir opinião sobre o assunto. Ou seja, está guardado a sete chaves o tema. Pode ser que tenha samba aí. E o Gabriel Vasconcelos? Ontem, ao repórter Tainan Nunes, o Chávari havia negado. Disse: posso te garantir que não tem negócio nenhum. Mas eu confrontei o Chávari com outras fontes que eu colhi. Disse: olha, Chávari, o que me disseram, fulano, ciclano, beltrano, é que há negócio sim por empréstimo e que o Curitiba já informou o goleiro que negocia com o Inter. Então, como é que não há nada? Aí ele avançou uma casinha. Disse: não, há sondagem. Quando ele diz que não há nada e menos de 12 horas depois ele diz que há sondagem, é porque ele está tentando blindar a negociação que tem andamento segundo outras fontes. O goleiro viria por empréstimo até o final da temporada, não está sendo aproveitado, já está afastado, não quer ficar no Curitiba, está de mal com a torcida, o Inter está precisando de um goleiro, ele fica bem no médio termo porque é mais experiente do que o Antony e tem menos cartaz do que um Rocher, ficaria como esse segundo goleiro para suprir a ausência do lesionado Ivan. Então, o que eu diria é, nos próximos dias, Gabriel Vasconcelos deve reforçar o Inter. Assim como o Thiago Maia, que está uma novela, depois do Borré é a segunda novela, né, da temporada, mas ele deve reforçar o Inter também. O Bruno Gomes pode ser duas possibilidades. Ou um reforço para uma posição que vamos dizer assim, crucial para o projeto do Cudê e que precisa de uma característica específica, e aí ficariam o Rômulo, o Thiago Maia e o Bruno Gomes como homens de primeira função, Arangues, Bruno Henrique e Matheus Dias como homens de segunda função, sem precisar sacrificar o Arangues, podendo liberar um pouco mais o Bruno Henrique até para jogar mais à frente se necessário, e tendo peças para esse posicionamento de primeiro homem. Então eu não vejo como um exagero trazer dois volantes de primeira execução, porque não tem o Johnny mais, porque precisaria recuperar a posição do Johnny e talvez agregar, porque o Rômulo é jovem, porque o Rômulo pode ser deslocado para a lateral muitas vezes. Talvez o Inter trazendo um jogador estrangeiro para a lateral esquerda, que é uma possibilidade que eu destaquei ontem, muitas vezes não tenha o Hugo Malho à disposição nem no banco para ser o reserva do Bustos, e aí o Rômulo pode cair por ali, como o Igor Gomes. Então, quer dizer, há todo um mosaico montado. Então o Bruno Gomes pode sim ser um reforço além do Thiago Maia. Ou, numa outra possibilidade, ele pode ser a barganha para trazer o Thiago Maia, do tipo assim: Flamengo, tá chato já esse papo. Então é o seguinte, deixa o Thiago Maia aí, eu vou lá no Curitiba buscar o Bruno Gomes e você vai ficar sem os 4 milhões que eu tô disposto a pagar, porque você não abre mão. Então pode ser também, tá? Além disso, aquela postagem enigmática e curiosa do Hendrick sobre o Maurício, acredito que seja mais molecagem do que qualquer coisa. O Hendrick não teria autorização, né, de um clube que é gerido a mão de ferro pela Leila, a Margaret Thatcher do Palmeiras, né, para falar sobre uma eventual negociação. Além disso, Alessandro Barcelos foi enfático durante todo esse período de pré-temporada que o Maurício é a próxima venda do Inter para a janela gorda do meio de ano, ponto. Ele não vai negociar o Maurício agora. E por que ele botaria o Maurício no Palmeiras? Né? Sendo que o Maurício tem cartaz para jogar na Europa. Então eu não vejo como algo eminentemente perigoso, certo? Embora o Maurício é um jogador negociável. Hoje talvez nem titular do Inter. Por mais que tenha rendido, ele tem que ser trabalhado para ser vendido. Essa é a lógica. Porque hoje o Wanderson não pode ser sacado do time, porque o Borré vai chegar, porque o Ener Valencia é titular, porque o Alan Patrick é titular. Falamos de 4 posições na frente. Porque o Bruno Henrique tá botando um veneno aí no esquema do Cudê, porque tem o Arangues, porque tem o Thiago Maia para chegar. Pô, são 6 possibilidades que a gente já falou, né? Pode chegar mais um homem de frente ainda. Bom, dizendo isso, tá?
Precisamos falar sobre a mudança às escuras do regulamento do Campeonato Gaúcho. No mínimo curiosa. No mínimo curiosa. É no mínimo... e não posso dizer que é errada, eu não tenho uma avaliação ainda se ela é lógica, se ela é funcional, mas não se muda o regulamento com o campeonato andando. Isso sempre traz uma sensação de tentativa de virada de mesa, de algum tipo de por baixo dos panos, sabe aquela coisa? Eu fico preocupado. Hoje o campeonato estaria o seguinte, eu vou ter que ler aqui para ver como é que mudou. Mudou o artigo 10 do regulamento com consciência dos clubes, né, e com assertiva dos clubes. Mas fica assim... Hoje estariam passando a próxima fase os 8 melhores clubes, né? O que eu acho um exagero danado, né? São 12 clubes, passa 8, 2 caem, 2 ficam no limbo. Então eu acho muito. Eu passaria 4, 6 talvez e faria 2 grupos de 3, passando o líder de cada grupo uma grande final. Talvez isso, né? Bom, mas aí o problema é a ideia minha. Mas hoje estaria o seguinte... A, B, C e D seriam os confrontos da próxima fase. O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto, ok? Então hoje, se o campeonato terminasse como está hoje, Grêmio Caxias, Inter e São José, Juventude São Luís, Brasil e Novo Hamburgo, com os jogos decisivos na casa dos melhores colocados. Antes, ficaria da seguinte forma. O vencedor do confronto A pegaria o vencedor do confronto C. E o vencedor do confronto B pegaria o vencedor do confronto D. Vamos botar os melhores times passando, sem zebra? Então, o vencedor do confronto A entre Grêmio e Caxias seria Grêmio. Entre Juventude e São Luís seria Juventude. Então o Grêmio pegaria o Juventude. Confronto pesado. Já o Inter, passando pelo São José, pegaria o vencedor de Brasil e Novo Hamburgo. Vou botar o Brasil. Então daria Grêmio e Juventude, Inter e Brasil. Na nova configuração, ficaria Grêmio, Brasil, Inter e Juventude. Porque o B pega o C. Incomodaria um pouco mais o Inter atualmente. Isso pode virar, é só o Inter ser líder, o Inter pegaria o Brasil, certo? Então não é, fizeram isso para prejudicar o Inter. Não, você sabe como é que o campeonato vai terminar ao cabo das 12 rodadas, das 11 rodadas de enfrentamento de primeira fase. Mas, de novo, não é se ficou melhor ou pior. O fato é que não se muda campeonato com bola rolando. Eu acho isso sempre uma sensação de desorganização, que não é novidade da Federação Gaúcha, mas de manipulação. Para o bem ou para o mal, para conforto ou desconforto de alguém. Sempre alguém vai se sentir prejudicado. O acordado está acordado e aquilo que está feito deve ser mantido, por mais que o regulamento seja estapafúrdio, como normalmente é no gauchão. Para fechar o arco, é difícil montar o provável time porque o Cudê deve poupar muitos jogadores, né, por conta do gramado sintético de São José. Mas o Antony deve jogar, dificilmente vai se abrir uma aposta no Diego, porque daí seria um jogo solto pro Diego, né? Talvez só para criar um grau de criticidade pro goleiro. Se ele não for bem, ele não vai ter chance depois, porque depois tem o Antony de novo, tem o Rocher, tem o Gabriel Vasconcelos que vai chegar, tem o Ivan quando recuperar, aí o Diego pode ficar marcado por uma partida ruim. Então o Antony vai jogar. A lateral direita é um problema, porque o Hugo Mário recuperando de lesão não deve ficar à disposição. O Bustos titular deve ser poupado. O Igor Gomes, que poderia cair por ali, deve ser poupado, porque também está voltando de lesão, então seria o Rômulo. Só que se o Rômulo jogar como lateral, não joga como volante. Só que o Arangues também deve ser poupado. Então aí seria o Gabriel Rufi, aquele que está fora dos planos, porque o Matheus Dias também está voltando de lesão. Não seria o ideal colocá-lo no gramado sintético. No miolo de zaga, mercado veterano, um cara que já jogou lá em Santa Cruz deve ser poupado. Robert Renan vem de 3 jogos, então o Vitão deve jogar. Ao lado dele, talvez o menino, talvez o Dalacorte pelo lado esquerdo. Então, Antony, Rômulo, Vitão, Dalacorte, tá o Alara. Então o Alara foi reincorporado ao grupo, não viajou para Santa Cruz, ficou trabalhando, é para jogar, para poupar o René. Abriria a minha cancha com o Rufi, será? Ou talvez com o Anderson da base, não sei, mas o Rufi. Campanhar, deve ganhar uma oportunidade, porque afinal de contas está no grupo ainda. Você poupa o Bruno Henrique, que é um jogador hoje protagonista, né? Ou tu joga o Depena ali. Daqui a pouco tu faz isso, joga o Campanharo para primeiro, o Depena para segundo. Mas o Johan deve jogar, e aí abre o Pedro Henrique ou o Luca, e do outro lado o Gabriel Barros. Acho que o Luca e o Gabriel Barros, já que o Pedro Henrique tá meio que já de malas na área. Não sei se ele tá indo, mas deu malária pro Pedro Henrique. Inclusive ontem postou uma foto no Instagram com o fundo de tela vendo o jogo do Vasco. Tá com a cabeça no Vasco, então vai embora de uma vez, né? E aí na frente o Luiz Adriano. Seria isso, que ganhou minuto também em Santa Cruz. Ou o Alário, que precisa também, né, desencantar. Gustavo Prado pode aparecer nesse time porque ganhou alguns minutos no jogo contra o Caxias. É difícil montar esse provável, mas não vejo escapar destes nomes. Alguns titulares devem ficar à disposição no banco de reserva, mas entrando somente se for extremamente necessário. Tá bom? Bom, cheguei no oferecimento do Ike Bauer, a nossa história é chocolate, dizendo pra você ficar ligado no Índias, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e vir sempre com quem é apaixonado pelo Inter. Valeu, grande abraço, tchau!